Vamos então começar esta conversa com esta pergunta, este título, que é Como Educar um Filho. Sim, a ideia era mesmo nós tornarmos isto numa conversa. Aliás, eu estava mesmo aqui a comentar isso com o Dr. António, que efetivamente a pergunta do como, aliás, quando me fez o desafio do como educar o filho, né, vamos fazer aqui mais um videochat, e eu acho que este é o quarto videochat, portanto, com esse da APS, esta colaboração que eu muito agradeço também com o projeto Uma Janela Aberta à Família. E quando me enviou o título, realmente eu fiz um sorriso e pensei, ok, como educar um filho, não é? Como é que nós vamos aqui dar resposta a esta questão? Não é? E depois acabámos por conversar os dois e por decidir efetivamente manter este título, não é? Até como uma espécie de provocação. Sim, olha. Temos aqui os calores. Espera aí. Vai, continua. Até como uma espécie de provocação que efetivamente nos levasse aqui a pensar se esta pergunta terá algum dia resposta e se é possível realmente dar uma resposta, respondê-la de uma forma suficientemente abrangente e que caiba a todas as pessoas, a todas as famílias, a todas as situações. E efetivamente esta pergunta não tem uma resposta, portanto é uma pergunta boa. Pois. É uma pergunta boa porquê? Porque nos obriga a procurar, a saber e a descobrir em nós de que forma é que podemos nós dar resposta à medida que vamos crescendo também com os nossos filhos. E efetivamente nós vivemos, eu há pouco tempo também pensei em um artigo sobre isto, porque nunca se escreveu tanto sobre parentalidade e nunca existiram tantos especialistas dedicados ao tema, nem tantos manuais de instruções, não é, como o Dr. António dizia, tantos livros que falem sobre isto e que de alguma forma procuram também transmitir às vezes a ideia das dicas fáceis, da fórmula mágica que no fundo vai resolver o problema daquele pai, daquela mãe, daquela família. Isto não é necessariamente mau, ou seja, é bom no sentido em que também nunca, noutro tempo, se pensou tanto sobre estas questões da família, da parentalidade, dos desafios que a elas estão inerentes e também sobre aquela que é a própria criança, o próprio adolescente. Portanto, aqueles que são os desafios que se envolvem no desenvolvimento humano e no crescimento humano. E, portanto, eu acredito que e às vezes algumas pessoas criticam um bocadinho, ok, agora toda a gente é especialista na área da parentalidade e toda a gente tem uma palavra a dizer ou quer ensinar, digamos assim, como é que se educa ou como é que se ajuda a crescer. Mas isso é bom porque efetivamente nos obriga a pensar sobre o assunto, não é? E mais do que isso, pode ajudar-nos a desconstruir aquela que foi a nossa aprendizagem relativamente àquilo que é educar-se um filho, não é? Porque muitos de nós tiveram modelos educativos que podem não ser os mais favoráveis à luz daquilo que se sabe hoje, não é? E se nós não tivermos aqui outra forma de ir beber informação e de ouvir outra e de partilhar essa informação, estamos muito colados a esses modelos, não é? E hoje em dia é possível, com tudo aquilo que já se sabe sobre aquelas que são as características e as etapas do desenvolvimento humano, as características da infância, aproveitar isso de uma forma positiva, sem nunca perder o foco de quem nós somos, não é? Daquelas que são as nossas intenções enquanto educadores e daquilo que nós queremos transmitir aos nossos filhos também. Pois. Portanto, é um bocadinho encontrar-nos no meio de toda essa informação e seguir o nosso caminho, que efetivamente é único, não é? Irrepetível, digamos. Exatamente. Olha, eu por acaso nunca tinha, enfim, refletido sobre o facto de nós atualmente, de facto, estarmos a falar tanto, né, disto da parentalidade. É algo que tem a ver com a modernidade, tem a ver com o hoje, aqui e agora, e tem a ver muito, seguramente, com a nossa cultura científica de tentar perceber cada vez melhor as coisas e não apenas o que está no nosso exterior, mas neste caso particular é aquilo que está dentro de nós, a psicologia, como é que é a dinâmica dos nossos afetos, etc. Que é algo que começou a ser estudada melhor, se calhar, no século XX, no início do século XX, finais do século XIX, com aquela coisa das psicanálises e etc., e que agora pronto, faz parte deste nosso interesse de não apenas amarmos, porque isso, amor sempre houve entre pais e filhos, mas também compreender quais são as forças que estão por trás disso
e até que ponto nós podemos potenciar da melhor maneira possível nós próprios e os nossos filhos, que é isso que a gente quer, que é isso que, quando amamos, nós queremos, não é? Quando amamos os nossos filhos, que é aquilo que quase todos os pais, felizmente, fazem, que é amar os seus filhos. Por vezes, poderão não saber da melhor maneira, mas é para isso que a gente tem que compreender estas dinâmicas e temos que refletir. Mais alguma coisa? Não, pois Olha, eu agradeço a todos, que eu já vi aqui vários comentários, vê-se aqui, não é? Que estão a ouvir bem, etc. E, sim senhora, agradeço então o vosso feedback e continuem a participar. E vão colocando também questões, não é? Isso aí, vão colocando questões se quiserem, não é? Exatamente. E depois, só aqui para complementar também esta reflexão inicial, digamos assim, de que efetivamente existem, não é? Cada vez mais existem esta tendência para nós reduzirmos, ou pelo menos para pensarmos que esta tarefa de educar se pode aprender nos livros, digamos assim, os livros são um complemento àquilo que é o nosso caminho. Sim. E se calhar também por haver cada vez mais investigação nesta área, também há depois a tendência de haver mais julgamento relativamente àquele que é o exercício da nossa maternidade, da nossa paternidade. E aquela ideia dos pais perfeitos, não é? Será que eu sou a mãe ou o pai perfeito? Certo, não é? Será que se eu não faço como A, B ou C diz ou escreve, não é? Será que as coisas não estão a funcionar e que eu não estou à altura desta tarefa, não é? Pois. E, portanto, também é importante desconstruir esta ideia da parentalidade e da perfeição associada a este exercício. Claro. E há uma frase que eu gosto e que tem a ver com isto, que nos diz efetivamente que não existem pais perfeitos, não é? Portanto, se isso não acontece, mais vale nós sermos verdadeiros com quem somos e sermos pais efetivamente reais, não é? Certo. E temos capacidade de compreender que esta tarefa de educar um filho é das mais exigentes que algum de nós pode experienciar ao longo da vida, e podemos aprender que realmente é um caminho que é construído com a experiência, não é? Que muitas vezes tudo tem que ser desconstruído. Há uma palavra que eu acho que é muito importante neste caminho, que é o desaprender. Eu ser capaz de desaprender aquela bagagem que já trago, não é? De outras experiências e da forma como eu própria fui educada, e perceber efetivamente que isto é uma construção, não é? Que nós vamos errando, vamos voltando atrás, podemos sempre reparar esses erros, porque eles também fortalecem estas relações também e dão modelos positivos aos nossos filhos, e que efetivamente a nossa perfeição mora precisamente nesta imperfeição. Exatamente. De educar e de experimentar. Pois, é estranho e é difícil de facto explicar, mas há aqui é um paradoxo, é que se calhar o pai perfeito tem que ser imperfeito também, porque para nós prepararmos os nossos filhos para a vida, nós estamos a prepará-los para algo que é imperfeito, não é? O mundo é imperfeito, não é aquilo que nós queríamos que fosse, não é? Mas é o que é, não é? E já não é mal todo, ou pelo menos para muitos de nós, felizmente, não é mal todo, e a gente por vezes esquece e não valorizamos os aspectos positivos que existem, evidentemente. Pronto. Mas pronto, não é perfeito, e por isso, se nós fôssemos perfeitos, não sei se os nossos filhos depois, quando chegassem ao mundo real, se eram capazes de funcionar bem. Se calhar eles precisam de olhar para nós e também percebermos que nós temos defeitos, porque ao perceber isso, eles percebem e começam a tolerar, provavelmente, a imperfeição que existe no mundo. É importante a gente tolerar minimamente as imperfeições que existem no mundo, senão a gente não vive decentemente, vivemos sempre em depressão, não é? E essa tolerância à imperfeição e esta aceitação do erro como parte do processo. Exatamente. Nós também vivemos muito numa sociedade que é um bocadinho intolerante ao erro. Exatamente. E de facto, ao sermos capazes muitas vezes de assumirmos que enquanto mães e que enquanto pais erramos num determinado momento, ou tivemos uma atitude, ou porque estávamos cansados, ou porque estávamos desgastados ou irritados, isso acabou por afetar a nossa relação com os nossos filhos, como muitas vezes acontece, o ser capaz de partilhar isto e dizer, olha, não agi da melhor forma neste momento porque me sentia assim, não é? Mas vamos conversar juntos e vamos repetir e vamos fazer. Exato.
Pois. E isso ajuda efetivamente a desenvolver também esta tolerância, esta empatia, Sim, não é? sim, Este sim, sim, modelo de capacidade de errar, de reconstruir, de recomeçar. A vida é um caminho e não é, portanto, a gente vamos caminhando, como diz o e ainda poeta. bem, isto também não tinha vamos graça. caminhando e ainda bem. Sim. É uma aventura, tudo isto. Bom, ainda não temos muitas questões, mas a verdade é que quando, portanto, eu quis pôr esta questão, de alguma maneira até também um bocado provocatória, de propósito também, porque acho que é mais atrativa em termos de marketing, se calhar, mas eu, no fundo, queria focar alguns aspectos que penso que são, de facto, importantes, orientações que são importantes os pais terem em conta e depois refletirem sobre elas e aprenderem depois, isso é uma coisa que tem a ver mesmo com eles, aprenderem a aplicá-las no contexto próprio, na criança que é delas, que é deles, e que nós não conhecemos, que tem uma personalidade própria e que tem uma idade própria também, não é? Tem um sexo próprio. Pronto, é tudo. Há vários contextos, várias coisas diferentes. E os pais aí é que têm que ter essa flexibilidade. Mas há orientações que eu acho que são importantes os pais terem em mente, não é? Nesta história de como educar um filho. Porque a maior parte dos estudos que têm sido feitos apontam efetivamente que essas orientações são importantes para a maioria. E eu queria aqui, vou citar algumas, está bem? E depois a gente vai conversando, vamos conversando. Por exemplo, pronto. Aliás, isto está plasmado, vai lá num artigo que a página tem e que eu depois vou pôr aí então o link para eventualmente os que estiverem mais interessados irem lá ler. Mas, portanto, em primeiro lugar, de orientações, há a questão do modelo, não é? Os pais devem ser um exemplo para os filhos. Não devem, se esse é de facto um problema, por vezes acontece, não é? E os filhos percebem logo, não devem dizer que nós devemos ser assim e depois não fazem assim. Olha, por exemplo, aquela questão, tive alguma experiência também na área da toxicodependência, a questão de dizerem aos filhos que não devem tomar drogas, mas depois os filhos veem os pais a fumar ou a beber demasiado, etc. Pronto, ou a tomar comprimidos facilmente porque precisam de dormir. Portanto, há ali um modelo de comportamento que depois pode, repercutir-se no comportamento dos filhos, porque a questão das regras, apesar daquilo que se pensava aí há uns anos, de que os pais não deveriam castigar os seus filhos, não deveriam... A verdade é que, apesar de tudo, tem que haver disciplina. Obviamente que a história dos castigos, depois, isto pode ser falado, mas tem que haver disciplina, tem que saber dizer não, a questão das regras. Isso é importante também até para a sensação de segurança que eles têm do mundo, da organização do mundo, etc. A questão dos elogios, do encorajamento, nós temos que saber elogiar os filhos naquilo que eles fazem de bem. A questão de mostrarmos disponibilidade para eles, sobretudo, se calhar, na altura da adolescência. E a questão da negociação, é preciso falar com os filhos e negociar. Não basta, não é só impor, não é? Aos mais pequenininhos, depois a negociação praticamente não existe, mas cada vez mais tem que haver uma certa negociação, sobretudo quando eles são adolescentes, não é? Pronto, basicamente é isto. Portanto, há aqui palavras essenciais que nós devemos ter sempre em mente, não é? Sermos um modelo para os filhos, termos a preocupação de impor regras e alguma disciplina, saber elogiá-los, estar disponível para eles e também saber negociar com eles as ditas regras, com diálogo. Tá?
Pronto, eu se calhar começava aí precisamente pela questão do modelo, que é um aspecto essencial nesta tarefa, mas que seja um modelo que é refletido. E a questão aqui da reflexão é mesmo fundamental. Porquê? Porque nós, e voltamos aqui à questão das nossas intenções enquanto pais, porque ter estas intenções conscientes e bem definidas ajuda-nos a sair do modo piloto automático, não é? Em que muitas vezes, não só na relação com os nossos filhos, mas no nosso dia-a-dia, nós andamos permanentemente, não é? E ajuda-nos mais a conseguir perceber, então, a tornar real esta noção de que o modelo é importante, da importância de nós termos as nossas intenções enquanto pais e mães bem definidas e bem refletidas. Porque isso lá está, ajuda-nos a sair deste modo piloto automático em que nós andamos tantas vezes, não é? E ajuda-nos mais facilmente também a ajustar aquele que é o nosso comportamento àquelas que são as nossas intenções ou àquilo que nós queremos transmitir e perceber que entre ambos existe uma relação de causalidade direta, não é? Efetivamente, eu sou aquilo que faço, não é? Eu transmito aquilo que sou. E é fundamental, se calhar o primeiro passo é mesmo definir aquelas que são as minhas intenções enquanto mãe ou enquanto pai e se calhar começar aqui por algumas questões. Eu muitas vezes até sugiro aos pais que coloquem a si próprios estas questões. Quais são as qualidades, as características que eu gostaria que o meu filho tivesse daqui a 20 anos, falamos de uma criança pequena, não é? Como é que em mim, no meu comportamento, eu posso ajudar o meu filho a desenvolver, a ser uma pessoa bondosa, por exemplo, não é? O que é que em mim pode ajudá-lo a ser uma pessoa autoconfiante, não é? Que comportamentos é que podem permitir que isto aconteça, não é? Portanto, primeiro perceber quais são as características que eu gostava que ele tivesse, não é? Enquanto adulto, e de que forma é que eu posso contribuir para que isso possa acontecer. Não é? Sim. E isto é um exercício muito interessante, é um exercício que eu até costumo fazer até com professores e educadores, mesmo relativamente aos alunos, não é? Aquilo que se deseja que os alunos um dia se tornem, porque muitas vezes, em determinados comportamentos, sobretudo aqueles que são mais desafiantes, a nossa reação a esse comportamento não está em consonância com aquelas que seriam as características que nós desejaríamos que os nossos filhos desenvolvessem. Eu vou dar um exemplo de um comportamento, por exemplo, ou não fazer aquilo que se diz. Depois isto depende também, cada pai e cada mãe. Há coisas que mexem mais connosco do que outras, e isto também tem uma razão de ser. Mas ou contrariar aquilo que é pedido, por exemplo. Ou fazer uma birra, ou... sei, agora Sim, mas pronto, fazer uma birra já está... já chega. Mas são estes comportamentos desafiantes que, no fundo, muitas vezes o nosso comportamento é muito reativo, não é? E é um comportamento de pouca capacidade, muitas vezes, de ensinar o tal respeito, não é? A tal capacidade de ouvir, de valorizar, de entender, de ser empático naquilo que se está a sentir, não é? Nesse momento é melhor se calhar esperar um bocadinho, respirar um pouquinho, tal. Exatamente. E, portanto, muitas vezes a nossa reação ao momento e à situação mais desafiante não ajuda a desenvolver competências que têm a ver com aquilo que nós gostaríamos que os nossos filhos tivessem. Portanto, é muito importante ter esta consciência e perceber que é precisamente nestes comportamentos que nós mais temos que estar receptivos, dispostos a ouvir e dispostos a apoiar e a ajudar. Certo. E é extremamente difícil às vezes, e é importante nós termos esta noção. Nesses momentos, pois, nós devemos ser calmos, ser racionais na resposta e, de facto, nesses momentos nós perdemos a calma. É fácil perder a calma. Exatamente. E, portanto, costuma-se dizer que nesses momentos o melhor é a gente respirar um pouquinho e tal e não responder a quente, não é? E são estes que efetivamente representam uma oportunidade para nós fazermos a diferença enquanto pais, não é? E podemos ajudar ao desenvolvimento dessas competências. Eu às vezes até costumo dizer que os filhos trazem à tona o melhor de nós, mas também trazem muitas vezes o pior de nós. E é precisamente nestes momentos. E é interessante nós também pensarmos em cada um deles e percebermos, ok, mas o que é que comigo mexe mais? O que é que no comportamento do meu filho tem um impacto mais profundo? Porque isto difere de pessoa para pessoa e tem a ver com a sua história de vida e com a forma
não é? Como aprender determinadas coisas e como viver determinadas coisas. Pois. E é interessante fazer esta reflexão até como uma aprendizagem, um desenvolvimento pessoal que permita que nós nos compreendamos melhor e consigamos superar também estas questões. Sim, senhora. Porque há efetivamente pessoas que simplesmente vão aos arames porque o filho não cumpre aquilo que é pedido, outras quando não é afetivamente mais ligada, não é uma criança com facilidade em termos de afetividade, não é? E isto tem a ver com necessidades que nós temos também em termos humanos, não é? Uma criança que não nos ouve ou que ignora aquilo que nós dizemos, isto afeta, por exemplo, pode afetar, por exemplo, a nossa necessidade de grande reconhecimento por parte do outro, não é? E alguma dificuldade que nós tínhamos em gerir as nossas próprias fragilidades. Exatamente. Para outra pessoa, a questão da conexão pode ser uma necessidade mais premente, não é? Depois, determinados comportamentos do filho abalam essa necessidade, não é? E, portanto, esta reflexão é muito importante. O que é que comigo mexe mais, o que é que eu quero transmitir e como é que eu posso, efetivamente, ser um apoio e contribuir para que estes momentos sejam efetivamente oportunidades de crescimento e de aprendizagem que um dia, mais tarde, possam ser úteis e que permitam então desenvolver ao longo do crescimento as tais competências que para cada um de nós podem ser essenciais. Olha, mas eu há bocado estava a ouvir a Rita Guapa dizer que os pais devem perguntar-se sobre quais são as características que querem que os filhos tenham, etc. Mas penso que os pais também terão que sempre ter consciência de que não podem exigir aos filhos que eles sejam como eles querem que os filhos sejam, não é? Aquela história, não é? E que, na prática, nós temos que assumir que os filhos, tal como nós, têm limitações e não podem e não têm culpa, não é? Tal como nós. Eu não tenho culpa de ser uma pessoa com algumas limitações. Tento ter menos limitações, mas por muito que tento não consigo correr, por exemplo, ser o campeão do universo a correr os 100 metros. Mas por acaso tento. Bom, mas tem a ver com as expectativas, não é? Com a gestão dessas expectativas relativamente àquilo que eu julgo que nós temos que, e isso é bom para os filhos, não é? Aceitar as limitações deles e, sobretudo, valorizar o esforço que eles fazem mais do que o facto de serem génios ou não serem, não é? Porque uma pessoa pode nascer gênio e isso é bom, sim senhora, mas não nasceu, teve sorte, não é? Agora, uma pessoa pode não ser gênio, mas esforçar-se, ou não. Bom, e já é qualquer coisa que deve ser mais valorizada. Eu julgo mesmo que na história dos elogios e dos encorajamentos... E leva-nos exatamente isso, não é? Questão do encorajamento e podemos passar para essa questão também. Eu não sei se, entretanto, tem surgido questões. Sim, senhora. Está aqui, sim, senhora. Portanto, a Patrícia Guerreiro diz: eu, enquanto mãe e enquanto filha, sempre achei que temos de ter respeito pelos mais velhos, fazendo parte de um dos valores importantes a seguir. Acho que hoje em dia se perdeu um pouco essa parte de respeito e educação. Sim, pronto. Esse é um comentário. Agora, Elizabeth Paiva, não sei se perdi alguma coisa, depois falhas técnicas, é possível que tenha perdido, mas queria fazer esta pergunta. Com os nossos filhos, 4 anos e 2 anos, sentimos que eles querem muitas vezes fazer o que lhes apetece. Quanto aos usos das tecnologias, portanto, os computadores, não é? Os telemóveis, a comida que comem, etc. Deixam lá ver mais. Não gosta de alface, portanto, não gosta disto, não gosta daquilo. Pronto, aquela história, não é? A mudança de jogos. E às vezes facilitamos, fazemos algumas vontades para não ser tudo uma guerra. Outras impomos aquilo que achamos melhor, mas a nossa resposta por Deus é baseada na nossa intuição, no nosso nível de paciência. Algumas linhas orientadoras. Ora bem, pois, há sim senhora, não é? Para a questão dos limites e das regras, não é? É o que a gente já falou. Deixa-me só ver aqui, a Tânia Rodrigues diz: boa noite, não sei se me pode responder, mas a minha filha me pede tudo a choramingar, ainda sem que me tenha pedido, antes já começa a chorar, como agir perante esta atitude. Pronto, ok. Bom, vamos então, mais ou menos, dar uma resposta aqui um pouco, ou comentar um pouco. A Patrícia Guerreiro diz: pois nós devemos valorizar e ter respeito pelos mais velhos também, não é? Basicamente é isso. Exatamente.
no fundo, a gente, se não respeitarmos uns, não respeitamos os outros, não é? O respeito é uma coisa que ou existe para todos ou não existe para nenhum. No fundo, a gente, para respeitar as pessoas, temos que as respeitar todas, ninguém tem culpa de ser velho nem de ser novo, não é? Sim, efetivamente, para nós, lá está, mais uma vez, esta questão da intenção, não é? Para a Patrícia. Patrícia Graça. Para a Patrícia, a questão do respeito é importante e, portanto, como é que eu vou ajudar o meu filho a desenvolver esta prática Exatamente. de respeito por todas as pessoas, pelos mais velhos, pelos mais novos, não é? Como é que eu posso ajudá-lo se não respeito outros, não é? Pronto, exatamente, eu posso efetivamente fazer isto respeitando quem é o meu filho, não é? Exatamente. E trabalhando esta competência na minha relação com ele. A questão é que nós muitas vezes confundimos o respeito com o medo. Sim. Não é? E o respeito com o não questionar, não é? Se eu respeito, eu não questiono. Ou eu obedeço cegamente. E não é necessariamente assim, não é? Sim. O respeito é construído nesta relação, não é? De troca, de igual valor. Um dos conceitos importantes na parentalidade consciente é precisamente este igual valor, não é? A criança e o adulto têm igual valor e merecem respeito da mesma forma. E respeito pela sua integridade física, pela sua integridade psicológica, pela pessoa que é, por aquelas que são as suas necessidades também, e haver aqui uma troca, não é? E aquilo que eu muitas vezes assisto, e depois parece que nós passamos aqui um bocadinho do 8 para o 80 em relação a estas questões da parentalidade, não é? Porque houve durante muito tempo este respeito, que era tido como respeito, que era o não questionar a regra, o não questionar nunca o adulto, o comportamento adulto. O comportamento adulto pode ser questionado, não é? E deve ser questionado, e muitas vezes pode não ser o mais correto, não é? Agora, isto deve ser discutido e conversado, não é? E trabalhado na relação. Mas passámos em termos sociais, passámos desse extremo e depois parece que o oposto a isso, não é? Tem que ser a permissividade, não é? Ou a falta de respeito, e não é necessariamente assim, não é? Houve esse balanceamento, de facto, geracional de uma geração para a outra. Houve como que uma revolta de uma geração para a outra, deixou de haver autoridade, passou a haver facilitismo. Mas, e muitas vezes em relação às dificuldades que nós sentimos enquanto pais, ou às dificuldades que se sente com os alunos, com os jovens, com as crianças de um modo geral, há sempre a tendência de nós acharmos, vão-se perdendo valores, as coisas, não é? A sociedade está como está, porque efetivamente já não há este respeito também, digamos assim, esta importância dos valores, já ninguém respeita nada, toda a gente pode fazer tudo. E é importante percebermos que o contrário do autoritarismo não é a permissividade, não é? Que nós temos um meio termo e este meio termo pode... É aí que este respeito efetivamente existe, não é? Não é uma criança que faz apenas porque eu mando e tem medo daquela que possa ser a consequência ou o castigo do não cumprimento dessa regra imposta, não é? Mas é uma criança que cumpre, que está e que percebe porque esta regra foi entendida e ela é parte importante da nossa família, não é? Portanto, a criança integra facilmente essa regra. Desde que faça parte dela e desde que a entenda, não é? Daí a questão da importância também da negociação com aquilo que pode ser negociado e em relação aos limites. Os limites são efetivamente importantes até para balizar e dar alguma segurança à criança dentro daquele que é o ambiente familiar e o ambiente social, e nós sabemos que as sociedades são feitas de regras e de limites, e é importante que exista esta aprendizagem ao longo do crescimento, e há limites que são intransponíveis, digamos assim, sobretudo aqueles que põem em causa a segurança da criança, ou que são muito contrários àqueles que são os valores e àquilo que é importante para aquela família. E existem outros limites que podem ser flexíveis, consoante a situação, e que podem ser negociados, não é? Eu posso ter a regra em casa de que nós jantamos em família, e nós efetivamente jantamos em família, e isto é importante para a minha família, porque é um momento de troca, de convívio e de aprendizagem, mas pode haver um dia em que o meu filho, e já me aconteceu, me pede para fazer um piquenique no chão do terraço com o vizinho do lado, não é? E eu posso quebrar aquele limite, não é? Eu posso... Os limites são, não é? Posso ser flexível em relação àquela regra, que é uma regra da minha família, para permitir que esta experiência aconteça, não é? E estas experiências também de que há limites, efetivamente, que são flexíveis e que podem ser negociados, ajuda também a desenvolver esta flexibilidade na criança e esta capacidade de se adequar e adaptar a diferentes ambientes
e de reagir também ao imprevisto, não é? Que nós temos também na vida, não é? E em termos sociais. Portanto, efetivamente, há limites que sim, que são importantes e os pais devem estabelecer estes limites, e depois há outros que podem ser flexíveis e que podem ir sendo negociados. Em relação à questão da alimentação, Sim. que há aí uma questão que é colocada. Eu penso que aqui é a Elizabeth Paiva que põe vários problemas, não é? Que têm a ver com a dificuldade que há em impor os tais limites, nomeadamente a questão de eles não gostam disto, não gostam daquilo, e é uma guerra, muitas vezes, não é? No fundo tem tudo a ver com, ela põe aqui vários exemplos, tem tudo a ver com a questão dos limites, e ela depois pergunta, há algumas orientações, depois tem a ver com aquilo que foi falado, mas que provavelmente foi perdido nas tais falhas técnicas. Mas que há uma questão importante, Dr. António, e permita-me também falar sobre isso, que nesta questão dos limites... Deixa-me só dizer uma coisa, eu agora coloquei para lhe responder a ela o tal artigo sobre as tais orientações genéricas que existem na nossa página, pronto, e que aqui foram faladas já. É efetivamente importante também nesta questão dos limites estarmos conscientes da fase de desenvolvimento dos nossos filhos, ok? Porque aquilo que pode ser esperado de uma criança de 2 anos não é aquilo que nós vamos esperar de uma criança de 7. Sem dúvida, é isso mesmo. Claro. Por exemplo, mesmo relativamente à capacidade de entender dos outros, ter uma maior regulação emocional, uma criança de 2 anos, não é? Um comportamentalmente diferente de uma criança de 7. Sim, portanto, estes limites devem ser adequados e nós devemos conhecer também as características das diferentes fases de vida em que os nossos filhos estão e podemos, de alguma forma, perceber, ok, o que é aqui possível que eu espere, não é? E se esta criança é capaz, tendo em conta a fase de desenvolvimento em que está, de me dar uma resposta à altura daquilo que eu espero, não é? Ou não, realmente há aqui características que devem ser valorizadas e conhecidas e eu devo ser capaz de as entender e de não exigir demasiado daquela criança, porque ela, efetivamente, por questões várias, não é? Em termos de desenvolvimento cerebral, emocional, não é capaz de dar resposta a elas, não é? A questão da experimentação, da alimentação, pronto. Entre os 2 e os 4 anos, não é? Julgo que são os filhos da Elizabeth. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É efetivamente uma fase caracterizada pela experimentação e por um grande egocentrismo, não é? Portanto, a criança é o centro do mundo, não é? E a criança, de alguma forma, muitas vezes tem dificuldade em entender que as coisas não podem efetivamente ser como ela quer ou como ela deseja. Em relação à questão da alimentação, eu acho que não se deve fazer do momento da refeição e da comida uma guerra, efetivamente, não é? Porque o ideal, de forma a que a criança possa desenvolver uma relação positiva e saudável com a alimentação, é efetivamente também deixá-la experimentar e aos poucos, e nós sabemos que aos poucos as crianças vão aceitando uma maior diversidade de alimentos, não é? E portanto acho que estamos a fazer disto uma batalha e muitas vezes é isto que acontece, não é? A hora da refeição, a hora do sono, são muitas vezes horas de batalha e de grande desgaste emocional e nós vamos deixando também, isto é interessante, à medida que a criança cresce, nós vamos um bocadinho deixando de confiar naquela que é a sua capacidade também de se regular em termos físicos, ou seja, daquilo que ela precisa em termos de sono e em termos de alimentação. Porque quando um bebê é um bebê pequeno, não é? O bebê chora e nós damos de mamar, por exemplo, ou pomos a dormir. Portanto, vamos lendo estas necessidades, mas é ele que nos vai dando estas pistas. E à medida que eles vão crescendo, nós vamos deixando de acreditar nesta capacidade também da criança de se regular, tem fome, tem frio, não é? Quantas vezes é que nós não exigimos que a criança vista um casaco e a criança não tem efetivamente frio. E nós não confiamos na sua capacidade de sentir aquilo que é importante, não é? E em relação à alimentação, isto muitas vezes é outra questão em que isto se verifica, não é? Um prato cheio de comida, quer dizer, tem que comer aquele prato, mas a criança pode não ter fome ou pode não gostar da comida, não é? E é importante também dar este espaço, não é? Para que isto possa acontecer, porque devagarinho, se houver uma relação que foi desenvolvida de uma forma saudável, com o momento da refeição e da alimentação, vai sendo mais fácil, cada vez mais fácil, ir introduzindo outros alimentos, não é? E tornando esta experiência mais tranquila. Certo, sim, senhora. Bom, mas, portanto, relativamente às tais orientações que a Elizabeth Paiva, eu pus aqui o tal artigo e eu posso repetir novamente, e isto continuam a ser aqui faladas, no fundo a gente
temos andado aqui a falar sobre as tais regras, sobre o tal elogio, sobre a negociação das regras. A tal, é o que faz a diferença entre a imposição autoritária das regras e a imposição democrática das regras, que é a negociação e a adaptação dessas regras, no fundo, ao contexto da criança, à idade da criança, etc. Não é assim só porque tem que ser. É assim porque existe uma justificação, porque quando a criança então é mais velhinha, a criança é-lhe explicada, não é? Obviamente, quando as crianças são muito pequeninas, pronto, elas podem não perceber e não dá para... Há algumas coisas que não dá para explicar, evidentemente a um bebê não se consegue explicar nada, isso é óbvio, não é? E, aliás, de acordo com o que eu li, penso que aí a partir de 1 ano de idade, as crianças já aprendem o que é o não. Já aprendem que o papai e a mamã não querem que ela faça determinada coisa. Mas não percebem, mas não vale a pena explicar-lhes que elas não percebem bem as coisas, pelo menos entre um ano e os 2 anos. Só a partir dos 2 anos é que vale a pena começar a explicar, e obviamente percebendo como é que é a criança, mas começar a explicar o porquê que não devem fazer determinadas coisas. E claro que quando são adolescentes, então a explicação tem que ser muito clara. Aliás, as explicações e a justificação das regras deve ser clara, não deve ser nada complicada, porque aquilo deve ser mesmo percebido. E as crianças não podem perceber. E há efetivamente esses tais limites e os tais comportamentos que não são efetivamente toleráveis, e muitas vezes são os comportamentos também que interfiram com aqueles que são os limites dos outros, não é? Isto também é importante que existe esta aprendizagem, é verdade, não é? Pois lá está. Uma criança de 5 anos que quer constantemente andar ao colo, por exemplo, não é uma vontade que possa ser satisfeita, porque interfere com aquele que é o meu limite e com a minha capacidade de andar com a criança ao colo, não é? Portanto, uma criança que bate, não é? Portanto, são comportamentos que não são toleráveis, e aí é que nós entramos com essas balizas, não é? E com essa explicação. E muitas vezes, mas com crianças mais pequenas, o importante é primeiro estabelecer a conexão, não é? Primeiro mostrar-nos empáticos com a criança e entendermos aquela que é a sua necessidade, porque todo o comportamento tem por trás uma necessidade. E nós termos esta capacidade de entender qual é a necessidade da criança vai ajudar-nos mais facilmente a conseguirmos então estabelecer a conexão e ajudá-la a encontrar outros comportamentos mais alternativos e a estar receptiva, digamos assim, para receber aquela que possa ser a aprendizagem. Se uma criança quer muito um brinquedo e parte alguma coisa porque é muito brinquedo ou zanga-se com outra criança, nós podemos mostrar-nos primeiro empáticos com aquilo que a criança está a sentir, não é? Eu estou a ver que tu gostas muito daquele brinquedo, não é? Que aquele brinquedo é muito importante para ti, mas olha, bater não pode ser, não é? Portanto, nós vamos aqui arranjar outra estratégia, combinar essa frequência, depois constante a situação, não é? Primeiro estabelecer esta relação, estabelecer esta conexão e depois é que a criança estará receptiva para aprender aquilo que nós queremos transmitir. Muitas vezes na prática não é isto que acontece. Imediatamente, exatamente, nós reagimos à situação e temos muitas vezes dificuldade. E ainda pegando na questão das birras, há um autor, um psiquiatra americano, que é o Daniel Siegel, que explica isto muito bem com características do desenvolvimento cerebral na infância. E ele tem eu até tinha um vídeo, mas depois não conseguimos aqui pôr. Pois esse vídeo, que é lá... Mas não é, ainda era uma outra coisa, sim. E ele explica isto com aquilo que ele chama o modelo do cérebro na palma da mão. Não sei se o Dr. António conhece, já vi isso porque a Rita Bob já pôs no blog, não é? Exatamente, sim. Portanto, eu acho que já vi, mas já foi há uns tempos, já foi há bastante tempo, já não me lembro bem. Mas... E então, de acordo com aquilo que ele explica de uma forma muito clara e que eu acho que nos ajuda muito enquanto educadores a perceber melhor. Mas acho que é em inglês, não, sim. Em inglês não tem tradução em português. Não. Eu estou-me a lembrar, por isso é que eu não pus. Pronto. E ele efetivamente explica que o cérebro da criança é como se fosse uma casa em construção, não é? E o cérebro do adolescente é uma casa em remodelação, tendo em conta estas funções que acontecem. Certo. E de uma forma muito simples, portanto, o cérebro é constituído por ele, de acordo com aquilo que ele diz, uma parte inferior, não é? Que é aquele cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, que nós muitas vezes também, que é onde vivem, onde residem as emoções mais fortes, as necessidades em termos de fome, de sede, de frio, não é? Portanto, as funções básicas da respiração, do sono, da fome por aí fora, e as emoções mais fortes e os instintos.
E depois temos uma outra parte do cérebro, e portanto podemos pensar nisso assim, não sei se as pessoas assim. E temos uma outra parte do cérebro, que é a parte superior do cérebro, que é constituída então aqui pelo córtex cerebral. E é aqui, sobretudo no córtex pré-frontal, que mora a nossa capacidade de autorregulação, de empatia, a moral, o planeamento e por aí fora. E esta região do cérebro só está plenamente desenvolvida por volta dos 25 anos. Isto é muito interessante nós percebermos e aplicarmos estas situações mais desafiantes, como por exemplo a questão das birras, porque efetivamente no momento de birra, aquilo que nós temos é isto. Não é? Portanto, aqui temos a amígdala a comandar o nosso comportamento e temos a criança assim, sem capacidade de se autorregular. E muitas vezes a nossa reação, em vez de ser assim, de ajudar realmente a que o cérebro funcione de uma forma mais integrada e fazê-lo também com o nosso comportamento, aquilo que acontece, como é que nós reagimos? Assim. E aquilo que ele fala é precisamente nós estamos, a nossa reação ao comportamento da criança está muitas vezes, aquilo que faz é espicaçar o lagarto, digamos assim, que é o cérebro reptiliano. E nós reagimos com gritos, não é? Com questões físicas, não é? De impedir a criança, de agarrar a criança. E efetivamente temos que reagir de uma forma mais receptiva, primeiro mantendo a tal conexão e depois então partindo para a possibilidade de aprender. Olha, também para continuar a responder às perguntas, aqui a Tânia Rodrigues de facto falou de que penso que a filha dela, tem 3 anos, pede-lhe tudo a choramingar. Ainda antes do pedido já começa a choramingar, não é? Porque é que acontece, etc. Bom, isso também a gente se calhar não é possível ser muito claro nisto, não sei se é possível perceber. Pois, depende também não conhecer da criança, mas efetivamente isso também é uma questão comum, não é? E muitas vezes a nossa tendência também é um bocadinho envergonhar a criança e para de chorar. E esta questão do para de chorar, para de expressar as emoções, é uma tendência também muito nossa, porque nós próprios temos dificuldade em lidar com emoções mais difíceis ou com o chorar dos nossos filhos. É uma dificuldade que é nossa, não é? E muitas vezes nós acabamos, na forma como reagimos, não é? Não choras ou não pensas assim, ou estás sempre a chorar e a te choramingar e fala como deve ser, não é? Acabamos um bocadinho por estar a transmitir à criança de que esta expressão das emoções não é uma expressão que é positiva, não é? E, portanto, o importante nestas situações, isso depois depende das características da criança, não é? Há, efetivamente, crianças que choramingam mais ou que pedem mais a choramingar, mas isto depois, ao longo do crescimento, vai-se diluindo. O importante é nós também não envergonharmos, não impedirmos também esta expressão, não é? E, de alguma forma, também nos orientando, ok, mas olha, podemos de outra maneira, não é? Mas estás assim, é tão importante para ti, não é? O que é que estás a sentir, não é? E tentar aqui construir devagarinho, mas sem envergonhar, não é? Isso é importante. Às vezes nós é que lidamos mal com isto, não é? Pois, uma coisa talvez importante também na história dos castigos, que a gente ainda não falámos muito bem e é uma coisa sempre complicada, é isso mesmo. Pois não há dúvida que quando a gente impõe limites, pois seguramente temos que fazer castigos, porque não é, sobretudo aos pequeninos, não é, como a gente já falámos, infelizmente nem sempre a justificação funciona, não é? Mas nisto dos castigos é importante que a gente não humilhe os miúdos, lá está, por causa desta nada de humilhar, nomeadamente tentar que o castigo não seja exercido com outras pessoas a ver e de forma, a não ser que tenha mesmo que ser, mas de forma a humilhar ostensivamente a criança, que é sempre mau. Não é? Eu gosto pouco da palavra castigo. Pois é, compreendo. É como aquela pergunta, como eu já vi isto, não há dúvida que tem uma carga emocional que é negativa. Gosto mais da palavra consequência, não é? E podem ser consequências naturais ou podem ser consequências lógicas, digamos assim. Vou tentar pensar aqui num exemplo. Por exemplo, se a criança não quis levar o casaco e estava a chover, não é? Aquela que é a consequência natural desse comportamento é que a criança se vai molhar. Não é? Exato. E a criança foi conversar com a criança que efetivamente está a chover, é importante levar o casaco e a criança decidiu não levar o casaco e fica molhada. Não é? Esta é uma consequência natural do comportamento da criança. Uma consequência lógica pode ser, ok,
está a ver um bocadinho de televisão depois do jantar. Entretanto, o pai ou a mãe já avisaram que já passam 10 minutos do tempo que é importante para deitar. A criança continua a ver a televisão. Ok, quando estiveste aqui mais tempo, mas hoje já não há tempo para lermos a história, por exemplo. Porque os 10 minutos da história foram utilizados para ver a televisão. Sim. É uma consequência. Exatamente, é uma consequência daquele que foi o comportamento e permite uma aprendizagem diferente. Pois, porque muitas vezes a criança ficou 10 minutos a ver televisão, ok, amanhã não andas de bicicleta. Pois, é verdade. E retira-se uma coisa que dá prazer à criança, mas Sim. que não está relacionada com o comportamento. Pois, é Portanto, em termos de aprendizagem, não é? Não favorece esta relação e esta aprendizagem. Exatamente. É a relação lógica que uma coisa tem uma consequência. Portanto, eu faço uma opção, tenho um comportamento, mas ao escolher este comportamento, ao fazê-lo, isto tem uma consequência, não é? E, portanto, eu consigo perceber que estas coisas estão relacionadas, não é? Agora, uma coisa que não tem nada a ver com muitas vezes que é aquilo que nós fazemos, não é? Pois é. Quer dizer, é retirar uma coisa que dá prazer à criança, mas em termos de aprendizagem é muito pouco efetivo. E já que estamos a falar de castigos, eu gostava aqui de abordar uma questão que se fala muito, o time out, não sei se já o tempo isolado, não é? Muitas vezes, ok, certo. acontece, vais para o teu quarto sozinho, fechas a porta e ficas sozinho no teu quarto. Que é um castigo, enfim, que é falado como exemplar. Como um exemplo, exatamente, um exemplo a seguir. Não inclui bater, não é? Portanto, é um castigo mais moderno nesse aspecto, porque não inclui a agressão física, que era costume. Não inclui a agressão física, mas de alguma forma acarreta alguma agressão emocional, porque no fundo aquilo que nós estamos a fazer é estamos a isolar a criança no momento em que ela mais precisa da tal conexão e da tal proximidade afetiva. Sim. E não tem um efeito desejável, porque nós muitas vezes imaginamos que a criança fica no quarto a pensar, não é? É um bocadinho, ou é o banquinho do pensar, ou ficas no quarto a pensar, e nós achamos que a criança vai pensar, meu Deus, eu hoje estou mal, certo. Não é isto que acontece, ela dentro é isto que a criança pensa. Sim, senhora, ou a criança se põe a pensar noutra coisa qualquer, ou a criança começa a ganhar também, não é? Em termos de raiva e de agressividade relativamente àquilo que foi a nossa atitude e este isolamento, não é? E lá está, nós estamos a afastar a criança no momento em que ela mais precisa da nossa proximidade, não é? É um bocadinho aquela expressão aliás, isso é interessante porque ainda há pouco tempo eu ouvi, não era um psicólogo, era um pediatra, falar da execução desse tipo de e há muitos autores, exatamente, pediatras e psicólogos. Esta é aquela que é a minha perspectiva. Mas existem outras, as pessoas devem encontrar-se e perceber que fará sentido, não é? À luz daquilo também que pretendem. Mas eu ia ainda dizer em relação a isto, pronto, esta questão da conexão é importante, não é? E muitas vezes vejo, já sei que há um provérbio que eu gosto muito, é um provérbio português, é um provérbio sueco, que nos diz: ama-me quando eu menos mereço, porque é aí que eu mais preciso, não é? E nós tendemos a isolar e a criticar a criança no momento em que ela está mais fragilizada. E todas as crianças, o principal objetivo de uma criança, ou o principal desejo de uma criança é ser aceite, não é? E sentir que as pessoas gostam dela e que se comporta da forma como os outros esperam. Se isto não acontece em determinados momentos, é porque a criança, não é, está a precisar de alguma coisa, não é? E está, efetivamente, ou tem dificuldade em resolver uma determinada questão, ou está, efetivamente, com uma necessidade para satisfazer, não é? E quando nós isolamos, quando nós criticamos nestes momentos, não estamos a transmitir uma mensagem da conexão e da aproximação, que é fundamental nestas situações. Vou rever com atenção o filme depois, porque de facto, penso que é interessante essa visão. Aqui relativamente à Tânia Rodrigues, ela volta, enfim, a falar de que a filha, que choraminga muito, não é? Logo do início, e choraminga em situações muito simples. Diz ela, por exemplo, o paninho está ao lado dela e ela pede-me a choramingar o paninho quando ela podia ir lá buscar o paninho, não é? Pronto, pois deve haver, aqui é a tal história, a mãe se calhar tem que perceber, ou tem que tentar imaginar, ou entender porque é que ela tem este comportamento, porque é que ela choraminga sempre quando comunica. Parece que é o que se passa, não é?
É uma coisa... E reagir de uma forma, lá está, agir de uma forma tranquila também, não é? E olha, mas se o paninho está ali, queres ir buscar, não é? Ir sugerindo estas coisas e ir insistindo. Sim. Também estamos a falar de uma criança pequena. Pequenininha, não é? Portanto... 3 anos, pronto. Nós não dramatizemos demasiado, não é? É isso, não é? Tá bom. Bom, olha, felizmente que isto agora está funcionando. Bom, nós já falámos de muitas coisas. A história das regras, a história do elogio. Do elogio acabámos por não. Fomos por não falarmos, aqui, não é? Sim, ao sabor das questões que iam sendo colocadas. Certo. Em relação ao elogio, e o Dr. António falou aqui na questão do encorajamento, não é? Sim. Que efetivamente é uma forma mais interessante de pensar esta questão. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos também, e muitas vezes também lá está em piloto automático, é o chamado elogio vazio. Não é? Uma criança aparece com um desenho e nós automaticamente, porque é o nosso filho e porque fará sempre os desenhos mais bonitos do mundo, dizemos que lindo, uau, não é? E acabamos por ir fazendo isto sempre. E este é o elogio vazio porquê? Porque no fundo não transmite à criança, já não permite também a questão de valorizar a questão da aprendizagem e acaba por muitas vezes, e o Dr. António falava isso no artigo, estes elogios constantemente, não quer dizer que eles não aconteçam, obviamente que acontecem, obviamente que eu também os faço, não é? Claro. Toda a gente faz. Claro. Se são só estes elogios de que bonito, uau, és linda, não é? Acabam por fazer com que a criança dependa muito desta percepção do outro para ser capaz de fazer alguma coisa. Ou seja, a criança só vai sentir-se valorizada, não é? Quando surgirem estes elogios e esta aprovação externa. Portanto, os outros acabam por ser o termómetro daquela criança, não é? Isto depois, a longo prazo, obviamente que não acaba por não ser tão positivo. E esta questão do elogio é mais dirigido ao agente, não é? Boa menina. A questão do encorajamento é mais dirigida à tarefa, bom trabalho. Olha este desenho, olha, mas tu desenhaste aqui uma ave, olha as cores que tu usaste, não é? Portanto, olhar com atenção aquilo que é o produto do trabalho da criança e valorizar esse esforço e esse produto, mais do que propriamente que desenho tão bonito, não é? Que não nos ensina muito acerca daquilo que foi despendido e do esforço que foi despendido e do esforço daquela criança naquela tarefa. E, portanto, o elogio reconhece mais o produto, enquanto que o encorajamento reconhece mais o processo, não é? E nós sabemos desta importância, há bocado falávamos da questão do erro, não é? da aprendizagem, de podermos reconstruir e de valorizar aquele que é o empenho e o esforço dos nossos filhos nas tarefas a que se dedicam, não é? E nós conseguimos isso encorajando-os naquilo que vão fazendo, mais do que propriamente ir dizendo, oh, que bonito, ou que, não é? Bonito que estás, ou que desenho tão bonito. Sim. Eu tenho uma experiência, e mais, para além disso, a questão da aprendizagem que daqui pode vir a vir e da integração dessa aprendizagem na criança. E eu posso contar um episódio pessoal, porque eu vou muito aprendendo. Eu tenho um filho de 6 anos e aprendi imenso com ele. E tenho uma situação que eu acho que nos ajuda aqui a pensar nesta questão, que é um exemplo prático. Ele passou uma tarde num ateliê de ciência e chegou a casa e mostrou, já me tinha mostrado a mim, depois chamou o pai e mostrou-lhe uma experiência que tinha aprendido, que era um algodão dentro de água, depois com um copo, o algodão ficava dentro do copo e a água molhava o algodão. E ele mostrou aquilo ao pai e o pai, na melhor das intenções, disse: uau, fixe, já viste que fixe? E foi a sua vida. E depois pensou, e depois eu disse: olha, mas vê lá que se calhar havia mais coisas que, né? E ele veio atrás e disse: oh, mulher, explica-me lá como é que tu fizeste Exatamente, isto, exato. Isso é importante. Para... E foi, o que ali aconteceu foi incrível, como ele explicou de uma forma, não é? Muito construída, não é? Aquela aprendizagem ficou. E ele sentiu-se efetivamente competente por ser capaz de explicar isto ao pai. Exato. Não é? Saber uma coisa e explicá-la. Exatamente. É muito bom, não é? É muito bom. A diferença que há, que fiz, olha que fiz, vou embora e a conversa terminou ali e não houve mais, não é? E o voltar, o explorar, mas porquê que a importância para a autoestima dessa criança, exatamente. Quando for adulto, isso é importante, ter autoestima, não é? Exatamente, sim. E esta questão do encorajamento favorece precisamente esta questão da autoestima, que não pode ser dada nem recebida, mas é desenvolvida por este sentido de capacidade. Eu sou capaz de fazer isto. Não é? Pois. Não é só dizer, epá, porreiro, está bem, e depois ir embora
convém a gente dar a oportunidade a ele de brilhar, não é? Com isso, e nós, obviamente, nós temos que ter interesse. Exatamente. É? Muito bem, sim, senhora. Olha, temos aqui mais uma questão que tem a ver com as birras. Basicamente, é isso. Está aqui esta mãe, a Carla Gomes, fala de que quando o filho tem birras, não é? E não sabe, por vezes, faz o que pode e muitas das vezes não consegue, não é? Portanto, como fazer? Claro que isto, olha, eu por acaso já pus aqui, para a Carla Gomes, já pus aqui um outro artigo sobre as birras. E pronto, e basicamente penso que no momento da birra, olha, uma coisa que aqui já foi falado devemos ter calma, respirar um pouquinho para responder e não responder a quente, não é? E obviamente não fazer aquilo que o filho quer só por causa da birra, que é para ele não aprender que aquilo funciona, não é? E aceitar que naquele momento a criança não está, no momento da disrupção comportamental, como aqui sim. Não, pois a Carla. Como a Carla estava a dizer, e grita e atira coisas para o chão. Não está em... É o tal cérebro exatamente. Primitivo, não é? Não está em momento da gente estar a falar com ele. Não é possível sequer. Pois é, não ouve. E nós fazemos isto e queremos efetivamente que eles consigam, mas não é possível. Não ouve. Naquele momento a criança ser capaz de aprender. Não é um momento para a aprendizagem. É preciso primeiro deixar assentar, estabelecer a tal conexão. E existem crianças que é preciso conter. Muitas vezes a criança está a magoar a si própria, é preciso conter com gentileza, é preciso pegar na criança. Muitas vezes ajuda pegar na criança e sair daquele local, que às vezes são locais, supermercados ou restaurantes, né? Nós temos a atenção dos outros, isto mexe muito connosco enquanto pais, não é? Quando os outros nos observam nestas situações de perda de controle, portanto, muitas vezes ajuda sair com a criança, não é tirar a criança sozinha, é sair com a criança daquele local e esperar que as coisas possam apaziguar, para depois então aproveitar esse momento para a aprendizagem, porque a criança não está receptiva à aprendizagem, é preciso saber esperar esse momento. Existem outras crianças também que neste momento de birra, eu não sei se a Carla já experimentou, isto depois depende, às vezes precisam mesmo desta sensação de segurança e de conforto emocional, e às vezes ajuda a dar um abraço à criança. Isto funciona muito com o meu filho. E foi uma aprendizagem grande eu perceber que ao abraçar o meu filho no momento de birra, quando ele as fazia mais, neste momento já um bocadinho mais crescido, não é tão frequente, não estava a reforçar o comportamento. E eu estou a dar este exemplo porque, mais uma vez, as coisas que nós vamos guardando cá dentro, pelas nossas experiências ou por aquilo que vamos ouvindo, que é educar, e que depois mexem connosco e nos impedem de ouvirmos aquilo que é o nosso, não é? Aquilo que é o nosso... Nesse caso, não é? Aquela que é o nosso sentir em relação ao nosso filho e àquela situação. E conseguir fazer isto e realmente perceber que naquele momento ele precisava deste abraço, e assim que eu o abraçava, ele acalmado e naquele momento, mais portanto, tranquilo. para alguns, e é o que nos ensinam, nós devemos ser firmes e não aceitar a chantagem da birra, não é? Mas nesse caso particular, é ele um abraço, desta conexão, é exatamente o e esta contrário. conexão vinha com o abraço. E eu, a partir daí, já conseguia construir outras coisas, não é? Portanto, eu não estava a reforçar o comportamento negativo, eu estava a mostrar-lhe esta presença e esta segurança emocional do, lá está, ama-me quando eu menos mereço, é quando eu mais preciso, não é? Esta conexão. Agora, há crianças que não gostam de sentir contacto físico destes momentos. Portanto, isto não, lá está, não há respostas a todas as crianças e a todos os pais. Portanto, é preciso um bocadinho ir testando e muitas vezes confiar naquilo que nós sentimos e naquilo que nós conhecemos dos nossos filhos, mais do que propriamente naquilo que ouvimos ou naqueles chavões que temos na cabeça que vêm muitas vezes já muito de trás. Sim, não é? sim. Eu lembro-me que quando tive o meu filho, já há 23 anos, havia um livro, que já tinha tido, que era um sucesso, que é do Benjamin Spock, que era o pediatra. Exatamente, esse livro era uma bíblia, não é? De um pediatra americano, muito antigo, e de facto foi muito importante, não é? Seguramente. E eu estava muito bem constituído porque era autenticamente um facto, não é? Perguntas e respostas. E aquilo, rapidamente a gente tinha uma resposta.
E depois estava lá certamente a pergunta para os birras e as respostas e tal. Só que as respostas de facto eram sempre muito lineares, não é? E lá está, nem sempre. E eu próprio estou-me a lembrar que havia um problema, que isso acontece muitas vezes, é as crianças que são bebés ainda e choram e não para adormecer e querem que a gente esteja ali ao pé deles e é uma birra tremenda porque, pronto, não... E então o Benjamin Spock dizia mesmo claramente, se ele chora, deixe-o lá chorar até ele se cansar, que depois ele vai perder essa história de chorar. E deixa de confiar no meio. E eu cheguei a fazer deixa de confiar. Eu fiz isso com o meu filho. Mas sinceramente, não há dúvida, eu acho que não foi correto, não é? Pronto. Provavelmente não devia tê-lo feito. Mas pronto, é isso. A gente comete erros, mas felizmente todos nós fazemos isso, não é? Claro, e o que interessa é o resultado final. É o processo. Foi o processo, está bem. Exatamente, é o caminho, não é onde a gente chega. Pronto, por acaso vejo aqui que eu esqueci-me aqui desta pergunta da Tânia, que é se existe algum site onde consultar a cada fase do desenvolvimento da criança. Enfim. Eu não tenho assim nenhum específico assim que consiga recordar sobre isso, mas pesquisando na internet existem já muitas, exatamente. Olha, eu tenho que dizer que na página da Janela Aberta Família até existe, não sei se é exatamente como esta senhora quer, mas efetivamente nós lá temos o desenvolvimento dos bebés, o desenvolvimento do bebê até aos 18 meses, depois dos 18 meses, depois das crianças. Temos isso, não é? Temos estas coisas. Poderá, se ela quiser, experimentar e ir lá ver. De qualquer forma, também as pessoas, ou que a questão não tenha ficado respondida por completo, ou que tenham outras questões, eu também disponibilizo também para que as pessoas possam enviar um e-mail para o endereço que está também no site, exatamente, e eu respondo de uma forma mais personalizada, não é? De uma forma apoiando naquilo que... O blog, eu não tenho de cor o endereço, mas é Pés na Lua. Pés na Lua, se puderem irem ao Google Pés na Lua, devem lá chegar, não é? O e-mail é ritaguapo@pesnalua.pt. Pés na